Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Informa Brasil. Eu sou o Júnior e olha só pessoal, ontem em entrevista ao Globo News, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para defender a reforma da Previdência, ignorou que a expectativa de vida dos brasileiros é em média de 72 anos para homens e 79 para mulheres e diz que qualquer brasileiro consegue trabalhar em média até os 80 anos. Veja um trecho dessa entrevista. Em geral, é claro, eu sou a favor de uma regra de transição mais curta. Todos nós temos uma expectativa de vida maior. Quando a gente chega a 60 anos, ela aumenta mais ainda. Nós temos que entender que trabalhar até 62 anos sem transição não é problema nenhum. Todo mundo consegue trabalhar hoje até 80 anos, 75 anos. É claro que tem algumas categorias especiais, e essa vamos tratar de outra forma. Então, o problema não é o texto. O problema é que o texto do presidente Michel, foi contaminado por algumas corporações que não fizeram o debate verdadeiro. Eu estou defendendo que eu continue me aposentando com 56 anos, com 25 mil reais, enquanto você, que ganha salário mínimo, não consegue contribuir 15 anos, né, vai se aposentar com 65 anos e vai me financiar. Mas, isso eles não falam. Então, o grande desafio, para mim, não é o mérito. O mérito do que eu ouvi ontem do ministro Paulo Guedes é tudo tranquilo. O que o senhor ouviu? Não, eu ouvi, tudo que eu estou falando aqui, eu ouvi uma regra, vai tratar do BPC. Eu acho que eu não vejo problema no mérito da matéria. O que eu estou dizendo é o seguinte: aqueles que não querem perder o seu benefício, eles vão e começam a inventar, a criar falsas informações e contaminam a voto. Tanto que o atual governo ficou os meses todos. Qual era a dúvida desses últimos meses? De que até que ponto a reforma do presidente Michel Temer está contaminada para que a gente aceite trazê-la como um texto nosso ou não. Esse foi o problema. Mas o problema isso não é parte da luta política, da disputa política? As corporações que querem outra coisa e que não dizem, mas é o que eu estou dizendo. Fazem essa luta política. O nosso desafio, sabendo que vai acontecer, porque já aconteceu outras vezes, é que o governo tem uma capacidade de comunicação, não apenas nas mídias normais, mas nas mídias digitais, para que consiga explicar de forma correta o que está sendo proposto e o que vai ser votado e qual é o benefício para a sociedade. Certamente, para dizer isso, Rodrigo Maia deve ter esquecido que a expectativa de vida média dos brasileiros é de 72 a 79 anos. E ele ainda disse que a prioridade da Câmara é dar andamento à reforma da Previdência. Veja agora em mais uma entrevista que o presidente da Câmara concedeu à TV Senado. A importância da reforma da Previdência, acho que a gente tem que dialogar. Eu tenho feito isso, né? Estive na segunda-feira com o governador do Rio Grande do Sul, devo estar na quinta-feira com o governador do Ceará, na sexta-feira com o governador. Pretendo visitar o governador do Piauí, o governador de Pernambuco, o governador de Goiás e Mato Grosso, para a gente começar a construir um amplo debate sobre a importância da Previdência, sem paixões, né? Sem discussões ideológicas, mas com a racionalidade que esse tema precisa ter no Congresso Nacional. Idade mínima para mulher e homem passa? Igual? Eu sempre defendi a idade mínima igual. Eu defendi isso em 2017, tá aí se você entrar nos sites, você vai ver a minha declaração. Eu não vou mudar de opinião. Não era a posição majoritária da Câmara dos Deputados na discussão da reforma da Previdência. Eu fui vencido, é do processo democrático. Mas eu defendo mais importante do que ser a mesma idade, é que a gente tenha uma transição que garanta, né, que o impacto fiscal no curto prazo seja um impacto que garanta aí uma redução ou pelo menos uma estabilização da relação dívida-PIB no Brasil. Presidente, só pode ser claro a respeito do aproveitamento ou não da PEC que já foi aprovada em comissão especial na Câmara. Isso vai acontecer? Pode acontecer, claro que pode. O regimento vai ser respeitado. Eu não vou dar uma sinalização hoje que sinalize um desrespeito ao regimento, porque eu vou criar um ambiente de muito tensionamento com a oposição, com a minoria, no plenário da Câmara. E não é esse o nosso problema. O nosso problema é garantir em 2 meses que a reforma da Previdência tenha 320, 330 deputados a favor. Esse é o nosso desafio, que a gente começa a trabalhar hoje e que a gente espera, com o apoio de prefeitos e governadores, dialogando com todos os partidos,
construir uma solução, um texto que atenda a todos os poderes da federação. Você espera que Não sei, eu espero que tenha maioria. Agora, o prazo para votar, o prazo regimental, eu não vou descumprir o regimento. Não adianta. Isso não é bom para o processo de tramitação da PEC. Porque se a gente começar a sinalizar algo diferente do que respeito ao regimento, em vez de levar 2, 3 semanas na Comissão de Constituição e Justiça, vai levar 45 dias, 2 meses. Em vez de levar 11 sessões no plenário da Comissão Especial, vai levar 20 sessões. A gente precisa, olhando no olho de cada deputado da minoria, dizer para eles o seguinte: o seu espaço será respeitado. Agora, a maioria vai prevalecer na aprovação da reforma. Mas só para deixar claro, presidente, pode a pensar. Ser aprovada na Câmara em quanto tempo? Olha, 5 sessões para apresentar a emenda na Comissão de Constituição e Justiça, 2 sessões de vista, 3 semanas, se for bem organizado, você tira da comissão. E no máximo 45 dias você pode tirar da 11 sessões. Aí tem que fazer uma média. No início do ano legislativo, o número de sessões que vão contar prazo para as 11 sessões é maior. Porque como tem muito deputado novo chegando, nós vamos voltar a ter quórum na segunda e na sexta, que nós não tivemos nos últimos 2 anos. Então, talvez em 2 semanas e 1 dia, a gente já possa ter garantido as 11 sessões e podemos até ampliar um debate mais um pouquinho, mais 3, 4 sessões, para garantir à oposição o seu direito. Então, o nosso problema não é o regimento. Nosso problema é trabalhar de hoje até o término dessa discussão, garantindo aprovação na CCJ, na comissão especial e garantindo 320, 300 votos para a matéria no plenário. 2 meses de Não, isso nem pode. Mas precisa passar pela comissão especial novamente? O ministro Guedes apresentou um preâmbulo da proposta? Eles já me explicaram, a proposta é muito boa, ela vem agregando ideias, depois o ministro vai falar sobre isso quando for apresentar a PEC. Eu acho que é uma proposta que vai estar olhando o futuro do Brasil, está olhando o futuro do novo sistema previdenciário brasileiro, garantindo o seu equilíbrio, que é fundamental, porque o sistema de repartição puro, ele mesmo, o sistema dos novos servidores públicos, a partir de 2013, ele também é deficitário. Então, acho que está se pensando no futuro de forma correta, está se organizando a transição de forma correta, está tendo uma preocupação com os mais pobres de forma muito correta, né, diferente do que está escrito de forma, do meu ponto de vista, distorcido ao que eu ouvi em relação aos mais pobres, aos idosos. Então eu tenho certeza que a proposta, quando ela for explicada pelo ministro na semana, nos próximos dias, vocês vão ter uma bela surpresa de que o Brasil vai fazer uma reforma que vai garantir os direitos dos que ganham menos, né? E pedindo àqueles que ganham mais que ajudem o Brasil nessa transição tão necessária do estoque de aposentadorias que são muito deficitárias no Brasil. Presidente, mas qual é a proposta que o senhor conheceu? Ela traz essa diferenciação entre homens e mulheres? Isso aí é uma questão que o governo vai falar. Eu estou aqui para ajudar o ministro Paulo Guedes, que eu já conheço há muitos anos, amigo do meu pai, que é um dos grandes economistas que esse Brasil tem e que nós temos orgulho de tê-lo como ministro da Economia. E eu vou ajudar como presidente da Câmara, isso vocês todos já sabem. A proposta com questões, essas questões são questões menores. O importante é que nós temos uma reforma estruturante que vai organizar o sistema previdenciário brasileiro e vai gerar condições para que o Brasil volte a crescer. Eu aposto com vocês que se a gente aprovar a Previdência, o Brasil vai crescer nos 12 meses seguintes mais de 6%. O crescimento anualizado nos 12 meses seguintes à aprovação, à promulgação da PEC. Não é minha. Eu tenho certeza, pelo PIB potencial que o Brasil tem hoje, que a gente vai crescer mais de 6% nos 12 meses seguintes. Eu aposto muito que a reforma da Previdência vai tirar muitos brasileiros do desemprego, do desalento, da pobreza, porque ela é que vai garantir o equilíbrio fiscal brasileiro de longo prazo, garantindo que os investidores voltem a acreditar nesse país e voltem a investir no nosso Brasil. Levando em consideração o prazo do governo para apresentar a proposta e o prazo de tramitação que tem que passar pela Câmara, o senhor acredita que no primeiro semestre dá para votar no plenário? A gente estava com ela pronta no governo do presidente Michel Temer em maio para votar. Não estou entendendo por que essa nossa preocupação com o tempo. O tempo é o tempo da maioria. Nós vamos respeitar a minoria. Bom, gente, então é importante se preparar para ir às ruas, porque tem muita coisa vindo aí e a gente precisa analisar bem os fatos para ver se concordamos ou não. Caso não haja concordância da população, o certo é a gente lutar pelos nossos direitos. E pessoal, no mais, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e comente aqui embaixo o que você achou e deixe o seu gostei.
Obrigado e até a próxima.